Eu sou a Oliveira da Fonseca, eu sou professora, né? Já aposentei na Secretaria de Educação. E hoje... Oi, Fátima! Já vou aqui, estou aqui apresentando. Já vou te apresentar. E hoje eu me dedico a passar para frente todo o conhecimento que eu venho, né, transbordando durante mais de 30 anos, e em especial depois do contato com as leis que Bert Hellinger apresenta, leis naturais, leis que estão na nossa vida independente da nossa vontade, né? Ela está no nosso DNA, isso já está comprovado desde os primórdios, né? E a percepção de que a gente está movido por essas leis, na verdade, nós já somos muito sistêmicos e não sabemos disso. Nós já trabalhamos com as nossas lealdades invisíveis sem perceber isso. E aí a gente tem nessas lives, né, apresentado um leque de possibilidades a partir daí. E hoje nós estamos aí, né, com a nossa convidada, a professora Fátima de João Pessoa, uma pessoa muito querida, e que durante toda a formação, ainda falta, se eu não me engano, um módulo que com a pandemia a gente não encerrou, né, a turma de lá. Com toda a formação, ela veio, né, mostrando para todos nós os ganhos, o quanto ela percebeu que expandiu mais ainda a vida dela, quando ela percebeu aí o seu movimento com a origem. E eu acho linda a história dela, inspiradora, porque ela já é uma pessoa muito culta, que vem se desenvolvendo, trabalhando em desenvolvimento pessoal há muito tempo, e ela, de uma humildade, de uma grandeza, colocava assim todas as mudanças que ela viu acontecer dentro da escola, porque ela vai contar isso também, quando ela mudou a postura dela, quando ela incluiu, né, de forma mais ampla, os 4 pais, né, dentro do coração, e foram lindos os compartilhamentos. Então, nós vamos hoje aproveitar um pouquinho dessa professora. Eu gostaria que você se apresentasse, Fátima, que vem lá de João Pessoa, né? Olha que coisa boa. O bom da internet é isso, a gente está perto, né? Verdade. E que você coloque, né, a sua formação, tudo que você já fez de estudos, né? Que possa aí começar mostrando aí quem é a Fátima. Ok? Eu estou aqui com o coração assim, antes de começar, eu quero até te colocar isso. Eu respirei fundo assim para ligar aí o celular e falei assim no meu coração, né? Que grandeza eu poder estar tendo a oportunidade mais uma vez, né? Aqui com a minha força, com o meu sistema, incluir a Fátima com os pais de origem e com os pais de adoção. Incluir os 4 no meu coração, porque esse é o grande desafio de um professor que está na sala de aula com a criança adotada, né? Todo professor que está na sua sala de aula com a criança adotada, quando ele consegue perceber a força que ele move dentro dessa criança, no momento em que ele traz para o seu coração os pais de origem, os pais de adoção, ele não tem assim noção do quanto isso expande, do quanto isso ajuda a criança no comportamento e na aprendizagem, né? Porque você ali não está excluindo nada, você ali não está olhando para a criança e só enxergando a origem, ou só enxergando a quem adota, ou então excluindo a origem porque ela foi adotada por um casal, ou por 2 homens, ou por 2 mulheres, ou por uma mulher só, porque hoje são muitas as adoções onde uma mulher pode ir sozinha adotar a criança, e aí você tem a chance de estar podendo incluir e ver o efeito disso na vida dessa criança, né? Então, nós vamos aí ouvir um pouco, eu vou compartilhando, eu vou perguntando algumas coisas também, que as pessoas me fizeram de perguntas, tá bom? E você vai respondendo, ok? Um beijo, vamos lá. Ok. Boa noite a todos, né? Boa noite a você, Ellen. Essa pessoa inspiradora, essa pessoa linda que você é, esse presente, né, que eu digo que eu sou uma pessoa muito feliz, eu sempre fui feliz, sou uma pessoa de sorte, porque só chega ao meu caminho, as pessoas são pessoas que me fazem crescer.
e você já faz parte, né, desse ciclo de pessoas grandiosas que fortaleceu cada vez mais, porque eu sou uma eterna aprendente, né? Quanto mais eu busco, mais necessidade eu sinto de aprender. E falar um pouco de mim hoje, eu digo hoje, atualmente, na postura que eu me encontro, é algo assim tão prazeroso, é tão grandioso, que não tem uma dimensão como descrever em palavras, né? Em relação no tempo da infância, da adolescência, e até mesmo até uma parte da minha fase adulta, que não tinha essa abertura, esse prazer, né, de falar com tanta ênfase da minha história. É tanto que tem pessoas que dizem, Fátima, escreva a sua história. Eu digo, eu vou fazer um livro mesmo. Eu tenho muita coisa escrita porque eu gosto, tudo eu escrevo e guardo para sistematizar um livro. Porque em 26 de agosto de uma década aí, de repente chega ao planeta, né? Retorna ao planeta uma criança, né? Linda, segundo a minha mãe, porque eu soube disso agora, né? Não sabia nada assim da infância. A minha mãe biológica me contou agora, que eu achei lindo quando ela me disse. E aos 5 dias de nascida, eu fui batizar e o padre disse: que menina formosa, menina enorme, menina bonita, saudável. A mãe aguentou tudo isso, porque foi parto normal, né? Então eu achei aquilo lindo, porque da forma como ela falou, foi assim, de tanto amor, de como dizer, eu posso agora dizer, eu posso falar algo de você, né? Mas... Isso depois de quanto tempo, Fátima, que você escutou isso da sua mãe? Agora, depois de 60 anos. Aos 60 anos, né? Ouvi isso da minha mãe. Então, é assim, algo grandioso, porque eu tenho esse contato com ela agora direto, né? Assim, diariamente, eu sempre ligo. Ela vai fazer 88 anos, né? Mora no Rio Grande do Norte. E ao nascer, ou seja, como filha do patrão, com a pessoa, com a empregada, então não teve outro caminho, né, no momento, naquela época, porque ela hoje ela diz, ela tinha medo, ela teve vergonha, né, e tudo. Então esse casal que não tinha filhos, que morava lá também numa propriedade, aonde era do tio do meu pai, e ele era o coordenador dessa propriedade, não tinha filho esse casal, que era da Paraíba, esse casal, né? Que no caso, então, eu sou filha de Raimunda Ribeiro e Valfredo de Paiva Cavalcante, meus pais biológicos. E eles me deram a Corsina Cruz e Emílio Rufino de Jesus, né? Então, esse casal não tinha nenhum filho, tinha 9 anos já de casamento, não tinha filhos. E me adotaram, né? Ficaram comigo. Com quanto tempo? Você tinha meses? Eu tinha 11 dias de nascida, 11 dias. E o interessante, Ellen, que essa relação com a minha mãe biológica, ela se manteve, porque ela, como morava lá na mesma região, então ela me amamentou lá. E até os 3 anos de idade, quando a gente ficou lá, ela convivia. Mas eu não lembrava nada disso. E hoje você não sabia? Não, eu não lembrava. Ou seja, por quê? Eu apaguei da memória, porque aos 4 anos, meus pais, que me adotaram, tiveram medo deles tomarem de volta e vieram embora lá do Rio Grande do Norte, vieram embora para a Paraíba. Então, ou seja, essa retirada, né, porque a criança congela diante de algum fato traumático, né, violento assim de forma, então a criança congela para sobreviver. E apagou, eu não lembrava.
E é interessante isso que a Fátima está falando, porque as crianças, até mais ou menos uns 6, 7 anos, aqueles traumas vividos ali, são traumas que realmente se congelam e isso vem trazer um efeito, levar um efeito lá na vida adulta, né? Que vem os efeitos de tudo isso. Por isso a memória, por isso você não lembrava disso que tinha acontecido lá atrás, porque para você é melhor esquecer, era melhor esquecer. Para a criança, né? Era melhor não lembrar daquilo, ou seja, você foi retirada de perto da sua mãe. Né? Exato. E hoje, atualmente, diante porque como eu sou uma pessoa, como você disse, eu venho me permito a muitas terapias, porque tudo isso, o reconhecimento, voltar e buscar a minha mãe, desde a infância que tem esse interesse, porque o filho adotivo tem esse interesse, mas essa vontade, esse desejo internamente, não tem como tirar. E eu sabia de tudo isso, porque já existia também uma diferença em relação à cor da pele, porque os meus pais que me criaram são negros, como a minha mãe também, a pele negra, e as pessoas ficavam dizendo, e eu fico pensando hoje também, em relação na escola, como era, porque as pessoas, eu era discriminada, né, em termos assim da escola, as pessoas, os colegas diziam, ei, por que tu é branca e é filha daqueles negros? Né? Então eu fico pensando hoje, já pensou quanta coisa eu passei e não sabia. Aí hoje, sistemicamente, eu vou entendendo, né, essas situações que foi vivida na infância, que trouxe para a vida adulta muita coisa. Aproveitando você falando da escola, no tempo que você estava na escola, e essa pergunta eu vou te fazer porque é algo que eu vejo muito, né? Você sentia esse desejo? Você já sabia que era adotada? Sim, sim. Sabia. Sim. Então, você sentia esse desejo de buscar sua mãe, mas você falava isso para sua mãe adotiva, para os seus pais ou não? Não falava nada, até porque minha mãe, ela usava de alguns argumentos, quando as pessoas chegavam e perguntavam, né, essa filha, ela se retraía. Meu pai não, ele sempre foi grandioso, sábio. Ele dizia, não, essa é minha filha do coração. Ele dizia, às vezes ele conversava comigo lá no roçado, ele ia para o roçado e eu ia atrás, e ele sentava e ele conversava. Olha, seu pai é uma pessoa que tem condições, seu pai é um homem bom, sua mãe também é uma pessoa boa. Ele conversava escondido de minha mãe. Né? Isso ele falava então, dos seus pais biológicos? Dos meus pais biológicos. Então ele conversava isso comigo. Mas não minha mãe jamais ela poderia saber que ele dizia algo dessa natureza. É tanto que ela dizia que ele gostava mais de mim do que dos próprios filhos, porque depois de mim começaram a nascer e tiveram 11, né? Então, assim, isso, meu pai, ele fez a inclusão dos meus pais biológicos. Ela com medo, né? Talvez porque os pais adotivos, eles têm medo de perder, né? E ela tinha isso. Então, essa questão de eu saber, na escola, eu tinha essa vontade. Fátima. E eu quero fazer mais um adendo aí, porque é importante a gente ver isso muito, né? Que a mamãe tem uma dificuldade, a grande maioria dos casos, né? Muitas mamães que adotam, elas têm um medo muito grande de perder a criança, né? E aí, com isso, ela tem medo de soltar a criança em relação à sua origem, né? Então, o que você está falando é isso. E aí, a criança, o que ela faz? A criança é tão grata, né, aos pais que cuidam, aos pais adotivos, que ela fica numa lealdade, ela não tem coragem nem de pedir para falar daquele pai, porque é quase que está ofendendo, né? Que é o que você está falando. Teve um momento que cortou tua fala, viu, Ellen? Pode continuar falando. Era só concluindo o que você falou mesmo. Certo. Então, assim, diante dessa situação, então eu comecei a partir já na fase adulta, depois que eu tive a minha primeira filha, eu comecei a fazer as terapias, né, buscar as terapias da vida, porque muitas coisas eu precisava ser trabalhada, eu não entendia.
E eu amo as terapias da vida, amo os psicólogos, sabe? Eu acredito que toda pessoa, todo profissional, principalmente nós que cuidamos do outro, educadores, nós precisamos ser cuidados. E é nos profissionais da psicologia que a gente encontra isso. Então, buscar os psicólogos na abordagem energética, bioenergética, que trabalha exatamente essa questão do corpo, esses traumas, essas coisas. E que, com o Walter Franco, que é um grande psicólogo aqui em João Pessoa, e também a Josi, que é uma pessoa assim, que eu tenho um grande carinho especial, que ela trabalha também na abordagem sistêmica, transpessoal, a criança interior. Então, quando a gente trabalha a criança, aí a gente se abre, né? Se abre para o mundo, para essa busca de algo novo. E educação emocional, então, é algo assim que faz parte da minha caminhada, né? E aí com a educação sistêmica, né? A pedagogia sistêmica. E você faz, hoje você é professora, você também é mestre, né? E é professora em uma escola de qual idade, qual é o ano de trabalho lá? Então, eu trabalho na escola pública, nós trabalhamos com a fase do 6º ao 9º ano, né? Que são pré e adolescentes, e EJA, né? Então, aonde? Numa comunidade quilombola, onde há uma necessidade muito grande também, nós temos uma realidade assim de crianças que não sabem quem é o pai, que diz que não tem pai, que não conhece. E o ano passado foi o ano D, para mim, dentro na profissão, aí dentro da educação, nessa escola. Porque eu trouxe a pedagogia sistêmica para a escola. E como você teve contato com a pedagogia sistêmica? Como que você ficou sabendo disso? É tão impressionante essa pergunta quando se faz, a pedagogia sistêmica, que eu já ouvi, já tinha falado, até pelas internet, essas coisas de Mariana Franklin, porque antes eu gostaria até de ter feito o curso, mas era em Salvador, era longe de tudo. Agora, em relação a essa turma de Natal com você, eu não lembro. Foi tão impactante quando eu soube que tinha essa turma em Natal, em relação à pedagogia sistêmica, que eu procuro na memória, para saber como foi esse início, que eu não lembro. Eu só sei que quando aconteceu isso, que eu não sei se foi e-mail, foi via WhatsApp, essas coisas, eu disse, eu vou fazer. E quando eu disse, eu vou fazer, o universo, então, conspirou, abriu tudo. E sabe por quê? Logo em Natal, porque lá Rio Grande do Norte é toda a minha origem. Hoje eu entendo por que eu voltei para Rio Grande do Norte. Fazer a pedagogia sistêmica, né? Então, entrar em contato com a origem. E fico mais na casa do meu irmão biológico, por parte de pai. Nossa, né? Que lindo. É incrível, é impressionante. Do primeiro módulo, quando eu fiz, eu já fui assim, meu Deus, não são coincidências. As coisas não acontecem por acaso, né? Então, esse contato, a aproximação, cada vez mais dessa minha família biológica, porque tanto por parte de pai como por parte de mãe. E foi um presente muito grande que eu recebi, inclusive para minha mãe também, que ela ficou muito feliz pelo fato de meus irmãos me receberem, que também não tinha, e nem uma irmã, eram loucos por uma irmã mulher. Eu sou a única, que somos 6 homens, né? E assim, foi um presentão que eu ganhei na minha vida. E minha vida, ela mudou em todos os sentidos, tanto pessoal como profissional. E nesse sentido da pedagogia sistêmica, desse conhecimento da pedagogia sistêmica, então ampliou, abriu os horizontes, porque veio a compreensão maior. O fato de chegar hoje, olhar para um aluno e dizer, olhar para ele, olhar nos olhos e dizer para ele, eu vejo você, eu sinto você, eu vejo a força dos seus pais em você. Isso é algo tão impactante, Ellen, que eles ficam assim, parados, sabe? Eu tive uma experiência linda. Antes de você continuar, isso só teve força real
depois que você teve essa compreensão da sua origem, que eu lembro de você falar assim, que antes você já era uma boa professora, você já fazia um bom trabalho com os alunos, você já tinha uma interação, mas com as ferramentas da pedagogia sistêmica, que a gente, antes de aplicar nos alunos, a gente faz em nós primeiro, né? Então, você conseguiu chegar no movimento com os seus pais de origem, que você nos contou que ainda não estava tão claro. E qual foi o momento nesse percurso que você sentiu, é isso, agora eu junto os 4, porque você tinha isso na consciência, na sua cabeça, né? E aí, com esse movimento, isso trouxe uma consciência corporal, né? Você conseguiu sentir que as suas células representam sua origem, que os seus pais adotivos, eles trazem uma compreensão de cuidado que se junta aí. Né? Então, você tem muitas coisas aí relacionadas. Como foi assim, que momento que você sentiu isso e que isso potencializou a sua força a olhar para um aluno e dizer para ele, eu vejo você, eu confio na sua força, porque isso é uma das coisas que eu mais ensino no curso, né? Os professores a transformar a força dele para conseguir atingir um coração de um aluno. Quando um professor consegue esse movimento, aí acabou, o aluno abre, né? Aí o fluxo é outro. Então, se você pudesse colocar assim, em que momento que você sentiu, agora eu tô com a minha força aqui, agora eu incluí de verdade meus pais, né? Isso aconteceu no curso. No primeiro módulo, logo no primeiro módulo, eu já senti, né, essa inclusão. Quando você falou, você trouxe as dinâmicas, né, os exercícios de inclusão, aonde o nosso olhar para a nossa origem. Então, ali foi algo que, no momento, eu não entendi, porque foi tão forte, né, que eu digo, meu Deus, será que isso é real mesmo que está acontecendo comigo? Foi algo assim, foi de impactar, aquela sensação, aquela energia de sentir, eu visualizei, é como se eu estivesse visualizando na minha frente e sentindo no meu coração. E no segundo modo, acho que foi no segundo, que a gente fez aquele exercício que os tinha bonecos. Que fazer os desenhos, os bonecos de força, né? Aonde eu disse, agora, eu vou trabalhar, como eu trabalho os dois, porque sempre nas constelações familiares, sempre trabalhava, no início trabalhava a questão dos meus pais adotivos, mas depois foi tomando consciência e foram falando assim, não, tem que trabalhar os pais de origem. E a pedagogia sistêmica, naquele momento, você fortaleceu isso, que tinha que ser trabalhado, a gente trabalhava os pais de origem, mas incluía também os pais adotivos, né? E é tanto que aquela construção, né, de trazer os pais com os pais adotivos ao lado, ele está no meu quarto, aquela construção eu olho todos os dias, porque eu expus no meu quarto, num local onde eu vejo, e quando eu me sinto um pouco esmorecida, aí eu olho para aquele desenho e digo, eu sinto a força de vocês. Ontem à noite eu fiz isso, porque eu estava um pouco, né, me sentindo exausta de tanto do trabalho e tudo, mas de repente eu olhei, porque ele fica de frente para a minha cama. E eu olhei e disse, eu sinto a força de vocês. Você, minha mãe, Raimundo, meu pai. Vocês estão, eu incluo no meu coração, toda a força que me impulsiona a vida são vocês que me dão. E o que me fez caminhar, o que me ensinou foram vocês, meus pais adotivos. Aí cito o nome Corsine e Emília. Então, os dois, os 4, né? E Fátima, eu quero esclarecer também, colocar sobre isso, que o que a Fátima está colocando, esse exercício, é um exercício que eu iniciei lá, acho que foi em 2007, quando eu era da sala de recurso, numa primeira turma eu experimentei isso, que era movimentar isso, está na internet, quem quiser conhecer, né, que é movimentar as crianças no sentido de unir dentro do coração o papai e a mamãe, né, fazer a junção. Eu gosto muito de usar as mãos e fazer esse movimento aqui, vamos colocar o papai e a mamãe dentro do coração. Então, eu criei naquela época lá, que eu adorava uns bonequinhos recortados, parecendo bonequinhos da Vivo,
E aí nós começamos a fazer os bonequinhos representando pai e mãe dentro do coração. E às vezes tinham crianças adotadas na turma e algumas crianças rasgavam seus bonecos, né? Não queriam fazer. Algumas crianças o pai tinha ido embora, outras crianças o pai estava preso, né? Outras que eram adotadas estavam no abrigo, né? Não tinha nenhum pai ou uma mãe que adotou, mas estava adotada lá dentro do abrigo. Então essas crianças viam muitos movimentos. Como eu estava ali naquele momento aprendendo, experimentando, com o tempo, eu fui percebendo ao conversar com as crianças aonde estava a dor dela. Uma criança que é adotada, quando ela recebe, quando ela toma a força da sua origem, e ela pode fazer isso e ficar tranquila, né, em relação a quem adota, porque elas têm medo, muito medo de magoar quem adotou, né? E aí eu percebi que, na verdade, que elas não podiam ter uma escolha, né? Que era, eu não posso colocar no meu coração só quem me adotou, e eu também não posso colocar só quem cuidou de mim, quem me deu a vida, porque eu amo os dois. Mas eu amo muito a minha origem, mas eu devo tudo a esses dois aqui, então eu amo eles demais também. E aí o dia que eu comecei a fazer esse movimento de unir os 4, né? Foi incrível, os resultados foram incríveis, porque aí eu não fazia isso falando para a criança, você é adotado, você tem que colocar os 4 no seu coração, de jeito nenhum, porque a gente pinta os bonequinhos, recorta, constrói toda uma história, né, de montar mesmo esses bonecos dentro de um grande coração, e isso fica pregado na parede, depois eles levam para casa, e as próprias crianças que deram o nome de bonecos de força, que é o nome do meu livro, né, que eu falo tudo sobre isso nesse livro. E as crianças iam lá, os adolescentes, punham a mão, adolescentes de tipo 15 anos, eles guardavam isso no caderno, e eles diziam assim, quando eu sinto que eu estou precisando da força para estudar, eu boto a minha mão nos bonecos dos meus pais, e aí eu consigo ficar livre, eu consigo estudar, professor, eu fico bem. Então, eles relatavam coisas lindas, esse nome veio deles, né? E aí, o que é mais interessante, depois que eu deixei livre, né? Quando a criança falava assim, eu não vou fazer porque eu sou adotado, eu falava assim, no seu tempo, quando você achar que é interessante, como eu faço na sala de aula com os adultos, né? E aí, com o movimento, eles começavam a falar, professora, eu posso fazer para os dois? Eu, claro! E aí eu dava 4 bonequinhos ou 3, que às vezes era adotado só por uma mãe. Quando eles faziam esse movimento de colocar o desenho no coração dos 4 ou dos 3, gente, era emocionante. Eles vibravam de alegria. Aí eles conseguiam olhar para a origem. Eles conseguiam olhar para a origem, conversar com a origem, né? Depois eles conseguiam olhar para os pais que adotaram, fazer perguntas. Então, isso trazia uma calma. E isso só acontece quando a criança está livre, né? Livre para amar a sua origem. E foi o que aconteceu com a Fátima, né? Mesmo adulta, quando ela fez esse movimento, olha quantas coisas mudaram, né, Fátima? Muito, muito, muito. E eu lembro que nesse momento da construção dos bonecos, eu estava com a Regina, né, lá na casa do meu irmão, foi depois que terminou a aula, a gente fez, eu entrei de madrugada dentro, fazendo, colocando lá, pintando, botando, porque eu sentia que eles estavam ali. Então, cada vez que eu celular, um né? Então, eu dizia, meu Deus, que coisa linda, e no outro dia estava lindo demais, e eu compartilhando com meu irmão, compartilhando, né, com lá o pessoal. E é o que acontece, então é ao meu lado. E isso mudou toda a minha vida. Então, eu digo que qualquer profissional da educação, se tiver a oportunidade de fazer o curso Pedagogia Sistêmica, a gente vai mudar a nossa postura dentro da escola. Porque é algo que a gente nem percebe no momento. E, de repente, as coisas vão acontecendo. É algo tão incrível, porque quando a criança chega, eu gostaria até de contar uma experiência com uma adolescente que ela era um pouco rebelde na escola, né? Rebelde assim, para os professores, né? Então não participava bem das aulas, essas coisas. E certo dia ela veio um pouco desarrumada, uma sainha curta e sem farda. E quando eu cheguei na escola, aí ela estava sentada lá no pátio e a inspetora chegou para mim e disse, olha, Fátima, ela não vai entrar na sala.
porque ela não veio de farda, está lá com a sainha curta. Aí eu cheguei perto dela sorrindo, aí eu, vem cá, por favor, vamos, eu gostaria tanto de conversar com você. Você hoje está diferente, então eu gostaria de conversar com você. Aí ela veio um pouco armada, né? Porque já tinham reclamado com ela, em casa já tinha havido outra situação. Aí eu disse, mas você é linda. Eu olho nos seus olhos e eu vejo você. Eu vejo quanto você é importante. Você é inteligente. O que foi que aconteceu hoje que não veio com a farda? Aquilo ali, quando eu disse isso, ela já desmontou. Aí ela começou a chorar. Ela disse, Fátima, estava toda molhada a minha farda, a calça molhada. Ou seja, uma pessoa extremamente que mora na zona rural, numa carência muito grande. Então, nesse dia a gente conversou bastante, ela chorou. Depois, quando terminou, aí eu olhei para ela, eu disse, você quer receber um abraço? Ela disse, quero. Então, abraçou, eu disse, todos os dias, no dia que você quiser receber um abraço, eu também gosto de receber abraço. Estamos aqui porque há uma inclusão muito grande através do fiozinho invisível de coração a coração e a gente vai fazer esse link. A fisionomia dela mudou. Então, ela não assistiu, para não dar o exemplo às outras, eu fiquei com ela na sala, fiz atividade com ela. No outro dia, ela veio como nunca ela tinha vindo para a escola. Limpinha, linda, né? Os cabelos penteados e de farda. A primeira pessoa, quando ela chegou, que ela foi lá na minha sala, ela já vinha olhando assim, eu olhei e disse, como você está linda. Parabéns. Olha. Você é forte. Olha que coisa linda que eu estou vendo na minha frente. Aí ela deu aquele sorriso, eu disse, tem abraço hoje? Ela abraçou. E aí mudou. Em sala de aula, essa menina começou a participar de todas as aulas. Os professores chegavam para mim e diziam, Fátima, o que foi que aconteceu? Menina, ela está incrível. Ela chegou para mim e disse assim, eu vou passar de ano. Eu digo, vai, porque você é capaz. Fátima, e qual é a dica aí que a gente sempre dá, qual é o movimento que a gente sempre fala, né, nesse olhar sistêmico, que é, quando a gente olha para a criança, a gente inclui quem? Os pais. Os pais, porque quando eu disse para ela, né, olha, eu sinto, eu vejo, eu olho nos seus olhos e vejo você, mas atrás de você tem uma força maior, que são os seus pais. E eu incluo no coração. Porque eles estão em cada célula, 50% do papai e 50% da mamãe, porque há uma mistura. Não que seja só 50%, é 100% de tudo, mas quando mistura, fica 50%. Aí ela sorriu, né? E daí ela passou de ano e ela chegou para mim e disse, no final do ano passado ela chegou e disse, Fátima, eu disse que ia passar, eu melhorei. Sabe por que eu melhorei? Você lembra, desde aquele dia que você conversou comigo, que eu vim de saia, eu digo, lembro, eu nunca esqueci. Ela disse, desde aquele dia que eu sou outra pessoa. E no decorrer desse período também houve uma situação, porque eles moravam tudo misturado, com a avó, com tia, com essa coisa e tudo. E de repente a mãe arranjou para tomar conta do pessoal no sítio, era bem mais distante. E ela não queria ir com a mãe, porque ela ama a avó demais, sempre conviveu com a avó. E ela chegou para mim um dia triste e disse, Fátima, eu posso conversar com você? Eu disse, pode. Aí ela chegou e disse, é porque minha mãe vai para o sítio, quer que eu vá com ela, e eu não quero ir, quero ficar com minha avó. Aí eu cheguei para ela e eu disse, sua avó é uma pessoa muito especial. Mas sua mãe também é especial, porque você está aqui porque sua mãe existe. E você acompanha sua mãe, você não vai deixar de gostar de sua avó não vai deixar de gostar de você. E sua mãe, o amor que sua mãe sente por você é o cuidado que ela tem por você. Acompanhe sua mãe. Vai atrapalhar os estudos? Ela disse, não, só é distante, vou andar muito a pé. Eu disse, mas o amor é tão grande de sua mãe e do seu pai, essa força é tão grande que isso vai ser muito pouco para você.
Ela foi e aí embora. ela foi. Foi embora com a mãe, depois chegava e dizia que estava bem, andava muito, mandava mais. Mas, Ellen, não tem preço. Não tem preço. Fátima, eu quero também aproveitar e colocar isso, né? Que as pessoas, às vezes, a gente fala isso porque é tão simples, que muitos professores, quando escutam isso a primeira vez, eu sei que muitos professores vão assistir depois esse vídeo, então eles pensam assim, gente, mas não pode ser tão simples, né? Eu dar um lugar para os pais do meu aluno e transformar esse aluno. Gente, mas o que eu posso dizer para vocês, na minha experiência de 15 anos com esse trabalho, é que é simples. É simples demais. No momento em que você, professor, toma a sua força e que você consegue olhar para o seu aluno e enxergar que ali aquele aluno não vem sozinho, porque nós estamos movidos pelos nossos sistemas pessoais, né? Eu estou no meu sistema, o meu aluno está no sistema dele familiar, são sistemas que se movimentam o tempo todo. Nós não temos aí como dimensionar a quantidade de movimentos que um professor faz na sala de aula. Quando ele consegue olhar para todos, né, numa igualdade de alunos e enxergar que cada um desses alunos, né, tem uma história e dar um lugar para esses alunos com a sua história, para os seus pais como são, sejam adotados ou não, seja um pai que está preso ou não, seja a mãe prostituta ou não, não interessa o que os pais fizeram, o que interessa para o filho, para a criança, que eu tenho um pai e uma mãe, e que, para mim, quando meu pai é visto, ele é reconhecido, eu fico bem, né? E aí, quando um professor consegue olhar para o pai e para a mãe da criança, seja com o problema que tiver ali, e dizer, esses são os pais que deram a vida, então eu coloco eles no meu coração. A criança fica tão grata internamente, é algo tão forte dentro de um aluno, que o que ele faz? Ele olha para o seu professor, né? E aí ele abre, ele consegue mover. Se é um comportamento que está atrapalhando, melhora. Se é uma aprendizagem que não está presa ali, a coisa começa a fluir, as respostas começam a aparecer e a gente consegue, a partir daí, ter um novo fluxo em sala de aula. Então, é simples, porém, às vezes não é fácil, porque às vezes nós estamos movidos nos nossos julgamentos. Então, se a gente tem julgamentos em relação às histórias dos nossos alunos ou à nossa própria história, né, isso vai ter um efeito, que é a questão aí que a Fátima colocou, né? No momento em que ela também conseguiu dar um lugar para os pais dela de origem, né, do jeito que foi a história, hoje ela já lembra da história dela de criança, né? Ela já potencializa aí a força que ela tem dentro dela, com os 4 pais, para poder atuar com os seus alunos e para ter efeitos que levam para o mais a partir daí, né? E aí isso para um professor não tem preço. Eu vejo que desde 2010, quando eu comecei a dar as formações, eu nunca vi que o professor não transborde uma alegria. Ele começa a desenvolver uma alegria tão grande de ver que ele toca o coração dos alunos, que ele faz parte, né, com esse aluno desse movimento novo em sala de aula. Então, aí traz leveza e sai da frustração, né? Porque a gente às vezes frustra muito por não conseguir alcançar o que está acontecendo com aquele aluno, né? E através desse olhar sistêmico nós conseguimos ampliar isso. Fátima, e você tem assim alguma questão que você gostaria de contar em relação a algum caso com os professores, onde você atuou com a sua postura e isso teve um bom efeito? Porque você coordenava também, né, os professores? Sim, continuo, né? Porque eu sou supervisora escolar. E para chegar a esse ponto, né, em relação à questão do professor, para dar lugar, então, isso é a pedagogia sistêmica, assustadoramente, né, no sentido de despertar, eu também vim tomar consciência disso, a questão do lugar, ocupar o meu lugar enquanto eu sou apenas a supervisora, de não fazer o trabalho do outro, a partir do momento que eu também tive consciência do meu lugar na família adotiva.
Porque como eles me criaram a mais velha, então foi sempre dito que eu era mais velha, eu era mais velha. Que legal. E naquele dia, no curso, na aula, quando você disse, não, você não era a primeira, porque eu faço parte eu tenho outra origem. Gente, aquilo foi tão forte quando você falou que eu tomei um choque. E eu fui entender os conflitos que havia entre meus irmãos. Você ficou meio tonta mesmo, eu lembro. Os meus irmãos, né, adotivos, os conflitos que haviam, em alguns que achavam que meu pai gostava mais de mim do que deles próprios, que eram filhos biológicos deles, e eu fui entender, ou seja, quanto tempo eu passei ocupando um lugar que não era meu. E naquele dia do trabalho, eu fiz esse trabalho, né, dizendo para o meu irmão, que é o mais velho, que veio depois de mim, mas é o mais velho dentro do sistema. Né? O seu irmão adotivo, né? Sim, adotivo, entregando esse lugar para ele, que esse lugar é dele. Então, não era meu. E esse movimento, em fazer esse movimento, houve também algo em relação a esses irmãos adotivos. Houve uma mudança de comportamento, de olhar para a minha pessoa. É como se eu tivesse, é como disse assim, eu entrego o que é de vocês, não é meu, né? Porque aquilo ali foram meus pais que colocaram, disseram que eu era mais velha, que aquilo era o meu lugar, mas não era. Eles não sabiam também, eles não compreendiam como eu não compreendi. E a partir daí, de eu ter essa consciência da postura do lugar, isso eu levei para o trabalho. Então, hoje, eu faço esse trabalho com os professores. Em planejamento, a gente sempre tem aquele primeiro momento de relaxamento, algumas dinâmicas de empatia, essas coisas, todo esse trabalho, a questão da educação emocional. Então, o que a gente faz? E dando um lugar. E também alguns movimentos que a gente já fez na prática, aonde foi muito interessante, né? Cada um ocupando o seu lugar, ao lugar dos pais, como a gente lida, né? Ao lado, sempre que o pai que está à frente, o professor sempre está ao lado. Então, a questão da hierarquia, então, essa questão do lugar, isso foi muito importante, mas eu só tomei consciência no curso, quando você fez aquele trabalho com a gente, e eu saí de um lugar que não era meu. Aí hoje essa compreensão. É importante também a gente colocar isso, que a criança adotada, ela entra num sistema que não é dela, né? O sistema dela é o sistema de origem. Então, quando ela chega, a maioria das vezes, a maioria dos casos, o que acontece? A gente conta ela na ordem dos nossos, quando tem filhos biológicos, na ordem dos filhos biológicos. Mas ela não é o sangue dos filhos biológicos. Então, o que acontece quando ela é igual a Fátima? Era contada como a primeira. E os irmãos que vieram depois mudaram a ordem, porque o primeiro biológico não era visto como primeiro, era visto como segundo, né? Isso muda a ordem de todos que vêm depois, que são biológicos daquele sistema. A criança adotada, ela tem uma ordem dentro do sistema de origem dela. Aí se vocês falam assim, mas não pode ser assim, ela tem a ordem aqui de chegada. Ela foi adotada nessa data, ela chegou nessa data, mas até hoje, desde que a gente estuda, né, esse olhar, Bert Hellinger tem aí de trabalho uns mais de 50 anos, outros consteladores, né, pedagogo sistêmico, Mariane Frank, Angélica Olvera, né, que são pedagogos sistêmicos, e na minha experiência, até hoje eu nunca vi, né, todas as vezes que a gente trabalha isso com crianças adotadas, elas querem o lugar dela, mas na origem, ali elas amam e elas querem ser respeitadas, mas elas não querem estar no meio da origem dos seus irmãos. Quando isso ocorre também uma desordem. Por quê? Porque os irmãos de origem ficam fora do lugar. Se o adotado está no meio de dois, fica fora do lugar. Se ele está no primeiro, fica fora do lugar. O que não interfere é quando a criança que é adotada é a última, né? Porque ela não mexe na ordem de ninguém. Aí fica beleza, né? Então, isso que a Fátima está colocando é muito importante, porque quando uma criança volta para o seu lugar, alívio para Fátima, que saiu do peso, né, Fátima? Você tinha que aguentar o peso da primeira sem ser, e alívio para
todos os irmãos, eles ficam leves e eles podem voltar para o lugar de origem deles, né? O primeiro vai ser o primeiro, o segundo vai ser o segundo. As pessoas, de um modo geral, não veem, não conhecem isso no pano de fundo, né? O olhar sistêmico traz isso porque é uma lei natural da vida. Ordem e hierarquia, uma lei natural. E ela nos movimenta o tempo todo. Quando alguém está fora do lugar, a desordem começa. E aí ela vai movimentar, isso vai trazer reflexo na nossa vida e na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos netos, né? Então isso que ela colocou é muito importante, muito mesmo. Você quer completar alguma coisa? Pois é, e assim, eu continuo, né, inclusive nesse momento de isolamento social, que nós continuamos a trabalhar online o tempo todo, o meu olhar continua mais sistêmico do que nunca. Por quê? Porque as famílias estão numa situação, os alunos também têm outra situação e nossos professores também. Então, é uma situação, assim, às vezes, emocionalmente, alguns estão com os problemas emocionais por conta de tudo isso, e tem feito esse trabalho por meio de palavras, né, as palavras de força, Sistêmico, né, sistêmico, colocando nos grupos, ter desse olhar para os professores quando nós fazemos as reuniões, porque às vezes se angustiam, por conta não poder dar atenção aos alunos nessa formatação que nós estamos. Há uma certa exclusão, porque a maioria não tem acesso à internet e aquela coisa. E a gente precisa ter esse cuidado e esse olhar sistêmico mesmo de compreensão que todos serão atingidos quando a gente, com amorosidade, vai compreender, né, e não vai julgar, né, ou julgar o sistema, porque a gente tem um sistema todo aí bem complicado que nós estamos, né, passando por esse processo de aprendizado, né, porque eu digo que é um momento, é um presente que nós estamos vivendo, porque é muito aprendizado. Eu nunca assisti tanta coisa boa como ultimamente tenho assistido, né? Aprendido tanto como eu tenho aprendido nesse momento. Internet. Né? Na internet, de tantas lives, de tantos encontros, né? Para poder ajudar a todos, né? E aí você tem conseguido também ser esse canal, né, de contribuição para esses professores que estão ansiosos, que estão angustiados com todo esse momento, né? Então você também aproveita para contribuir com isso no seu lugar, aí onde você está, né? Sim, eu gostaria... Sim, claro. Isso. E eu gostaria, sim, Fátima, que você... Se você pudesse mandar uma mensagem para uma criança que é adotada, uma criança que eu falo não é uma criança de 5, não, de 0 a 100. De 0 a 100. Se você pudesse falar do seu coração de filha adotiva, né? Porque você, sendo filha adotiva, você alçou voos e tudo, e você foi buscando toda essa compreensão. Eu lembro que na primeira live você disse que você demorou para pedir autorização para sua mãe adotiva, para ver sua mãe de origem, né? Sim, que teve todo esse movimento, então que você sentia medo de ir atrás, mas só depois de adulta que você conseguiu dar esse passo, não foi isso? E isso te trouxe um benefício, né? Então, qual seria a mensagem, que, se você pudesse dizer uma mensagem para os filhos adotivos, qual a mensagem que você deixaria aqui para eles? Você sendo uma filha adotiva, né? Sim, sim. Que nenhum filho adotivo tenha medo, né, de buscar a sua origem. Porque é algo que está internamente, essa vontade, esse desejo. E esse desejo é preso, ele trava a nossa vida, a nossa caminhada. Agora, com cuidado, porque não só para o filho adotivo, mas para os pais. Porque, na verdade, são mais os pais que não dão esse espaço. E eu lembro que eu estava lendo um caso, lá no livro de Bert Helling, Ozes do Amor,
onde ele fala exatamente da questão, o cuidado da questão da adoção leviana, aonde traz sérios problemas, né? Então, os pais, eles precisam confiar que o filho adotivo jamais ele vai deixar de amar e vai deixar de ser grato aos pais adotivos. Então, nós que somos adotados, nós queremos e precisamos, sentimos essa falta de saber um pouco mais da nossa origem. Quando a gente vai a um médico que pergunta, na família tem isso, tem aquilo, eu nunca sabia, eu dizia, mas eu não sei. E hoje eu sei. E isso é prazeroso, né? Na escola, quando se pergunta alguma coisa, eu não sabia, hoje eu sei, isso é prazeroso. E isso não fez com que o amor e a gratidão que eu tenho pelos pais que me adotaram, que hoje o que eu sou, tudo que ele fez, meu pai, um sábio, então só cresceu, somou. A partir do momento que eu tive esse presente de reencontrar minha origem, então expandiu. O amor aumentou de uma forma que o coração parece que assim, cresceu, né? Uma coisa assim que não tem como explicar. Então o filho adotivo ele tem o direito de saber da sua origem. Pais que adotam, não tenham medo, porque não vão perder o amor. Pelo contrário, eles vão te amar muito mais, porque está sendo exatamente fiel com, né, incluindo no coração, porque nós precisamos incluir nossos pais adotivos, incluir no coração. Da mesma forma que a gente inclui nossos pais de origem, nossos pais adotivos. Então, eles estão aqui, o coração cabe todos, não tenha medo de jeito nenhum. E nenhum filho tenha medo de dizer, de buscar sua história, chegar para seus pais e perguntarem. Porque eu passei o tempo todo com medo. Não era medo porque minha mãe dizia, qualquer coisa que eu fizesse, ela dizia, se der trabalho, eu vou colocar no convento. E isso me gerou uma ojeriza, a questão das freiras, né, por conta disso. Ou seja, já por conta, né, dessa questão do medo que ela tinha. Mas nós precisamos de sentir no coração a essência da nossa origem, como também, né, essa gratidão por esses pais que adotaram. E essa inclusão no coração é fato, porque eles só adotaram porque tinham os pais de origem. E nós só fomos filhos adotivos porque tínhamos os pais de origem. Então, não tem como. Hoje, essa relação, ela não tem como desvincular. E eu agradeço, assim, não é eu agradeço, é uma gratidão eterna ao conhecimento da pedagogia sistêmica, que olha uma coisa, eu não sei de nada ainda da pedagogia sistêmica. Comecei agora. Ainda tenho muita coisa daqui para frente, eu espero aprender muito mais ainda. Mas o pouco que eu sei foi o suficiente para me libertar. E bom. E ser essa pessoa assim, que está aqui, porque eu estou aqui conversando, há tempo atrás eu nem vinha, porque a timidez era grande, ou seja, mas a timidez eram as travas que existiam. E aqui o medo, estou numa mesa muito grande, sem medo, tá entendendo? Sem peso, porque tirei o peso que carregava de um lugar que não era meu, né? E a leveza de incluir minha origem, meus pais, minha mãe Raimunda, meu pai Valfredo, no coração, que me deram a vida. Então, é tudo. Eu existo porque eles me deram a vida, permitiram que eu nascesse. E a gratidão pela minha mãe Cocina e meu pai Emílio, que cuidou de mim. Então, é isso. E assim, isso é muito significativo, porque ela foi uma criança que foi adotada logo cedo, com 4 dias, mesmo tendo convivido com a mãe 3 anos. A gente, às vezes, são muitos os casos, né, que os alunos contam, mas professora, como eu vou incluir isso tudo? Eles não me quiseram, não. Existe uma história por trás que não deixou, né,
os pais ficarem com você, mas nunca deixou de ter amor, né? Então, tudo isso que a Fátima falou é muito real. A criança que é adotiva, ela quer muito saber quem é, ela quer muito buscar a sua origem. Quando ela faz isso com leveza, ela pode respirar isso naturalmente com quem adota, isso traz um efeito para a vida dela, né? A Fátima mesmo mostrou isso aí. Ela potencializa a força e quando ela pode estar no lugar dela, né, também com os irmãos, ou seja, ela falou, eu tirei 1 tonelada de peso das minhas costas. Ela era considerada a primeira de 9. E, na verdade, ela não estava nesse lugar. Então, realmente, isso tem sentido, né? Então, a gente quer agradecer demais, né? As outras lives sobre adoção também falam muitas coisas. Aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre adoção, pode assistir as outras lives também. E a gente, Fátima, agradece demais você, né? Todos nós, pela sua participação, pelo seu carinho, né? Pela sua grandeza em sempre estar relatando todos os fatos que você observou, que foram incríveis para a mudança de postura que você teve diante da vida, né? Com filho, com neto, vai acabar aqui, mas eu quero deixar assim, de coração, um beijo para os seus pais de origem e para os seus pais adotivos, isso dentro do meu mais profundo amor. Muito, mas muito obrigada, viu, por você ter nos proporcionado esse momento. Eu vou colocar agora no IGV.